Vamos rever o tempo, nós vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. E nos diz assim: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês, com todos vocês. Amém. Meu encargo, como foi falado, nesse tempo de comunhão que temos hoje e amanhã, falar um pouco da comunhão ou dos estágios da comunhão cristã, a comunhão com Cristo. Porque, de alguma forma, como diz o capítulo 1, verso 9, Paulo está mostrando o nosso chamamento. Ele falou isso à igreja em Corinto. Por um lado, temos esse chamamento tão sublime, tão claro, tão evidente nas Escrituras, e, por outro lado, nós temos, de alguma forma, uma falta de percepção mais clara do povo de Deus em relação ao seu chamamento. Então nós temos a necessidade de Deus, que é a comunhão do seu Filho Jesus Cristo com o seu povo. Eu sei que talvez é uma frase ou um pensamento estranho, a necessidade de Deus, porque nós sempre achamos que nós temos necessidade, e nós oramos para Deus suprir as nossas necessidades. Mas quando analisamos as Escrituras, vemos que Deus também tem necessidade. Não que Deus tem necessidade como um Deus imperfeito, porque Ele é perfeito, Ele é suficiente em si mesmo, senão deixaria de ser Deus. Mas no tocante ao seu propósito eterno e ao seu amor, Deus quer ter expandido nesse universo a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Então Deus sempre procurou pessoas, desde o Éden e desde todo o período da história da humanidade, Deus sempre está chamando homens, mulheres para ter comunhão com Ele. O seu amor é tão grande que Ele se sente pleno, satisfeito, quando em seu Filho mais pessoas são introduzidas para essa comunhão. Então Paulo está dizendo: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se pudéssemos resumir para o que fomos chamados, aqui está a resposta nesse capítulo 1, versículo 9. Apenas de maneira panorâmica e rápida, Paulo está falando isso à igreja em Corinto. Quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai logo perceber que é uma carta de correção. É uma igreja que, de alguma forma, ela está em decadência. Paulo passou ali 1 ano e 6 meses. Dariam 18 meses. Depois de todo o trabalho tão profundo, tão intenso, tão determinado que Paulo teve naquela igreja em Corinto, coisa que ele não fez em tantos outros lugares. E aí Paulo segue adiante o seu ministério. Basta você ler o livro de Atos, capítulo 18, que você vai encontrar como surgiu a igreja em Corinto e como depois Paulo prosseguiu adiante. Embora alguns dos seus colaboradores trabalharam em Corinto depois de um tempo, Paulo foi informado pelos da casa de Cloé de que haviam divisões entre os irmãos de Corinto, porque uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e outros diziam ser de Cristo sem os outros. Então, quando nós observamos o capítulo 1 ao capítulo 4 dessa carta, Paulo está corrigindo os cristãos ali
em relação às divisões ou preferências ministeriais. É como se alguém falasse assim: nossa, nós preferimos Paulo, porque Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo perseguiu a igreja e viu Jesus no caminho de Damasco, se tornou um homem maravilhoso, foi enviado e era o nosso pai na fé. Um mestre da palavra, escreveu tantas epístolas. E alguns que no lugar de sabedoria buscavam mais poder e milagres, pudessem falar: você não sabe o que você está falando, vocês não sabem, nós somos de Pedro. Pedro seguiu Jesus desde o começo. Inclusive a sombra de Pedro curado, vocês sabiam disso? Então Pedro foi o pioneiro, Deus deu as chaves do reino para Pedro, não foi para Paulo. E outros falassem: não, nem Paulo nem Pedro, nós preferimos Apolo, porque Apolo é um erudito, ele é um mestre do Velho Testamento, ninguém conhece o Antigo Testamento como Apolo. E aí teríamos um quarto grupo: não, nem Pedro, nem Paulo, nem Apolo, nós somos de Cristo. Só que é um Cristo separatista, um Cristo exclusivista, um Cristo que entende que eles são a igreja sem os demais que seguem Paulo, Apolo ou Pedro. Então nós tínhamos essas 4 divisões, esses 4 partidos ali. E Paulo ficou estarrecido com aquilo, porque ele diz: por acaso vocês foram batizados em nome de Paulo? Então foi ele crucificado por vocês? Inclusive eu dou graças a Deus que não batizei nenhum de vocês, a não ser a família de Crespo ou de Gaio. Mas Paulo estava perplexo com isso. E depois, posteriormente, nós vamos encontrar que por causa dessa divisão, e eles estavam inchados achando que eles eram sábios, chegamos no capítulo 5, havia um jovem abusando da sua madrasta em pecados imorais. E eles, os coríntios, se achavam tão sábios que Paulo pergunta para eles se não havia um sábio entre eles para poder julgar entre os seus irmãos e corrigir os seus irmãos. Porque no capítulo 5 fala desse pecado de sexual e moral, no capítulo 6 continua falando dos pecados, e aí aparece bebedice, glutonaria, roubo, homossexualismo, adultério. E havia alguns irmãos que, quando tinham uma peleja, uma demanda judicial, ou alguns problemas sociais, no lugar deles julgarem entre si, eles colocavam aquilo nos bancos do juiz, e aquilo era uma vergonha para a igreja local. Então Paulo pergunta: não tem um sábio entre vocês para julgar entre os seus irmãos? E aí no capítulo 7 de Coríntios temos problema relacionado ao casamento, a virgindade, ou o casamento misto, quando os dois eram incrédulos, um crê no Senhor e o cônjuge não. E agora, o que faz? Separa, fica junto? E se a pessoa separar, aquele que fica está livre para casar de novo ou deve ficar? E se os dois foram cristãos, eles podem se separar? E se houver uma crise de relacionamento, uma incompatibilidade terrível, que os dois não conseguem caminhar junto, viver junto como marido e mulher, pode se separar? E se separar, pode casar de novo? Eles tinham muitas dúvidas. Paulo vai dizer acerca das coisas que me escreveste. Então Paulo está respondendo uma carta que eles escreveram. Na verdade, o capítulo 5 de 1 Coríntios fala de uma carta que Paulo escreveu, que ele diz: já por carta vos adverti que vocês não se associem com aqueles que forem devassos, profanos, etc, etc. Só que a igreja de Corinto, que se achava tão madura, perdeu essa carta. De maneira que a primeira carta aos Coríntios que você tem na sua Bíblia é a segunda carta aos Coríntios. E a segunda carta aos Coríntios que você tem na sua Bíblia é a terceira. Só que os coríntios que se achavam maduros perderam a primeira carta. E agora a segunda se tornou a primeira e a terceira se tornou a segunda. Por isso que só temos 1ª e 2ª Coríntios. Mas uma das provas de uma igreja imatura é quando ela não tem responsabilidade com o ministério da palavra. Lembra quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes? O que ele mandou fazer com o que sobrou? Ele mandou juntar tudo nos cestos, e sobraram 12 cestos cheios. Para quê? Para que nada se perca. Foi isso que Jesus falou. E eles pudessem alimentar outras pessoas depois. Então nós também, quando ouvimos a palavra, temos que anotar, temos que gravar, temos que transcrever, temos que compartilhar. Esses são os cestos que devemos juntar hoje.
Mas a igreja em Corinto perdeu a primeira carta de Paulo. Então Paulo, no capítulo 7, ele está falando que ele está respondendo as perguntas deles. Aí no capítulo 8, Paulo está corrigindo a questão da idolatria, do que foi consagrado ao ídolo entre o 8 e o 9. Capítulo 10, novamente rebelião, pecados, idolatria. No 11, Paulo está dizendo das crises que eles tinham no culto. Porque quando eles iam, inclusive, cear, Paulo está dizendo que eles se ajuntavam para pior e não para melhor. Porque eles tinham uma ceia, e Paulo dizia que aquela ceia, ou aquela comida, aquela festa ágape, não era ainda a ceia do Senhor. Paulo disse que é a vossa ceia. E eles não esperavam uns pelos outros. E aí, quando eles também foram participar da mesa do Senhor, quando iam participar, Paulo diz que, sem discernir o corpo de Cristo, alguns estavam participando de maneira leviana da mesa do Senhor. Por isso ele diz que há entre vocês alguns fracos, outros que estão doentes e outros que já morreram por não discernir o corpo do Senhor. Esse é o capítulo 11. Eles tinham crise no culto da igreja. Também havia aquelas mulheres que usavam véu. Pegaram aquilo do Velho Testamento, pegaram aquilo das orientações de Paulo, da tradição da igreja, não está errado isso. Era o contexto deles. Mas Paulo fala assim, começando no capítulo 11, eu quero que vocês saibam, por um lado ele diz assim, eu louvo vocês porque em tudo vocês retêm as tradições conforme ensinei vocês. Tá certo. Mas eu quero que vocês saibam de algo. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo varão, o varão é o cabeça da mulher. Então toda mulher que ora sem cobrir a sua cabeça é como se estivesse rapada. Mas não adianta vocês também cumprir uma tradição exterior, uma liturgia, se vocês não discernem o princípio da autoridade espiritual. Porque algumas mulheres não se sujeitavam aos seus maridos. Inclusive algumas mulheres usavam da autoridade espiritual no culto da igreja. Capítulo 14 vai dizer de umas crises em relação ao ministério da palavra, o profético e a liderança que as mulheres queriam ter no culto público. Eles não discerniam a autoridade espiritual, a autoridade do presbitério, e as mulheres não se sujeitavam aos seus próprios maridos. Então aquele véu que era um sinal de cobertura, na verdade era só uma liturgia vazia, porque eles perderam de foco a maior mensagem sobre a cobertura, que era a cobertura espiritual do próprio Senhor. No 12 ele fala das crises dos dons espirituais. Eles achavam que falar em língua era o mais elevado, e Paulo diz que é o menor dos dons. E eles brigavam, discutiam, ou tinham competição no culto público. Paulo diz, gente, quando vocês falam língua, falem em um só, no máximo 2, estourando 3. E se não tiver intérprete, faça o quê? Fica em silêncio. Ou fale consigo mesmo com Deus, porque o propósito da reunião da igreja é a edificação. Esse é o capítulo 12. No 14 ele novamente vai falar das crises dos dons e o culto da igreja. No versículo 26 do capítulo 14 ele fala, o que vocês vão fazer quando vocês congregarem? Paulo está chamando eles à razão. Por que vocês estão reunindo? Ele vai dizer, quando vocês se reunirem, uns têm salmo, outros têm língua, outros têm hinos, outros têm línguas, outros têm doutrina, outros têm revelação, faça-se tudo para a edificação. Você prepara o que você vai contribuir lá na sua casa, durante toda a semana. A sua vida com Deus, seu devocional, sua oração, sua leitura da palavra. Aquela vida íntima que você tem com o Senhor. E se o Senhor te der algo ali, aí sim, quando você se reunir, no período da mutualidade, quando a igreja pode compartilhar uns com os outros, os membros, então você traga o que você tem na sua vida particular com Deus. Mas não tenta inventar, quando a igreja estiver reunida, você forçar uma experiência mística, transcendental, aquele sensacionalismo para ver se o Espírito Santo te dá algo ali. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele diz, cada um de vós tem. Tem onde? Tem lá no seu devocional, no seu secreto com Deus. Se você não tem secreto com Deus, se você não faz o que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o seu Pai em secreto, o seu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Se você não tem isso, então não adianta você chegar
do culto público na reunião da igreja para você querer servir os irmãos, que vai sair só como um sino de bronze vazio. Paulo está corrigindo os irmãos. Aqueles que ministram a palavra, eles têm que se preparar com bastante antecedência. Não é chegar na hora e ficar ali vendo se de alguma forma mágica ele vai ter alguma coisa para compartilhar. Paulo está corrigindo. Ele diz, tratando-se de profetas ou aqueles que falam a palavra, fala em 1, 2, 3. Se o que estiver falando e aquele que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, fale o segundo, porque todos os profetas poderão profetizar. Mas são profetas, são homens da palavra. Não é uma democracia, não é uma Babilônia, não é uma confusão. A igreja tem ordem, ele diz, faça-se tudo com ordem e decência. E as mulheres? Se as mulheres quiserem perguntar alguma coisa, pergunte em casa aos seus maridos. O que Paulo está fazendo ali? Ele está dizendo que aquelas mulheres desonravam seus maridos. Seus maridos eram fracos e as mulheres eram mais fortes. Infelizmente, às vezes é assim. As mulheres são mais de oração, de consagração, de leitura da palavra, e os maridos são mais de trabalho, ganhar dinheiro, falar de política e de futebol. E graças a Deus pelas mulheres, senão a igreja estava perdida. Mas isso não é normalidade. Deus quer que marido e mulher caminhem juntos. E que em relação à liderança e à ordem da igreja, como disse Paulo, faça-se tudo com ordem e decência. Quando ele diz pergunta em casa ao seu marido, ele está querendo restaurar o princípio da autoridade. Ele não está contra a mulher compartilhar. Ele está contra a normalidade. Porque essa era a situação da igreja em Corinto. Quando ele diz as mulheres estejam caladas, na verdade o grego diz as suas mulheres estejam caladas. Por quê? Porque eram as mulheres daquela igreja que estavam desonrando os seus maridos publicamente. Elas eram autoritárias nas suas casas e eram também autoritárias na igreja. Quando não temos maridos exercitando a sua liderança na sua casa, eles também se tornam fracos na igreja. E Paulo está querendo colocar em ordem essas coisas na igreja em Corinto. E aí, entre o capítulo 12 e o 13, ele coloca como se fosse um sanduíche. Perdão, capítulo 12 e o 14, ele coloca o amor no meio. Que o amor não se envaidece, não é arrogante, não está competindo. Ele tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Paulo está corrigindo, porque ele diz no capítulo 8, verso 1, que a ciência incha e o amor edifica. Por isso que eles estavam inchados. Faltava amor, ainda que a cabeça estava cheia de conhecimento. No capítulo 15, Paulo mostra que eles tinham uma crise no assunto fundamental, que era a ressurreição de Cristo. Será que vamos ressuscitar? Será que vai haver ressurreição? Ou será que a vida termina aqui, por isso que nós temos que, como ele diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então alguns cristãos estavam se tornando materialistas. E ele diz que se a nossa esperança é só a nossa vida, nós somos os piores dos homens, porque eles perderam a visão da eternidade e eles perderam a visão da ressurreição, que é um assunto de fundamento. No capítulo 6 ele fala da contribuição, fala acerca da coleta para os santos pobres. Não tem necessidade de instruir vocês. Porém, como eles eram carnais, como eles eram meninos, Paulo vai instruir novamente acerca da contribuição. Não precisava fazer isso. Então isso mostra o pano de fundo daquela igreja, que eles se envaideceram por causa dos dons, e eles buscavam sabedoria, ao ponto que eles excluíram o ministério de Paulo, que era o pai da igreja, e ele disse: eu não sou apóstolo para os outros, pelo menos para vocês eu sou, porque eu, pelo evangelho, gerei vocês. Mas na segunda carta ele diz: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, vocês também sejam enganados na vossa mente e vocês se apartem da simplicidade que é em Cristo Jesus. As coisas são mais simples, mas vocês se perderam no meio da simplicidade porque a arrogância entrou, o orgulho, a competição, a vaidade. Porque vocês estão recebendo um outro Espírito, um outro Jesus e um outro Evangelho que nós não ensinamos vocês. Por isso vocês estão sofrendo.
Agora estão achando, eles acharam que eles foram chamados uns para Paulo, outros para Pedro, outros para Paulo e outros para Cristo sem os outros. Como aqueles que falam, nós somos a igreja do Senhor. Oh, mas sem os outros? Não, isso é um grupo exclusivista, uma seita. A igreja é o corpo de Cristo que inclui todos os filhos de Deus. Se você mora numa cidade, você é da igreja daquela cidade. Você poderia falar para qualquer um, quando te perguntar de que igreja você é, eu sou da mesma da sua. E se ele é batista, falar, então você é batista? Não, eu sou da mesma igreja da sua. A igreja é o corpo de Cristo. Não temos acepção. Mesmo que alguns reúnam de forma diferente em outros lugares, mas Paulo está exortando aqueles irmãos que o corpo de Cristo é um só. Vocês não foram chamados nem para os dons, não foram chamados para um ministério, não foram chamados para sabedoria, não foram chamados para uma missão, não foram chamados para nada disso. Não desprezemos nada, nem as experiências, nem os dons espirituais, nem os ministérios, nem as lideranças, nem os apóstolos, os profetas, tudo que Deus deu. Paulo diz, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Mas nada dessas coisas pode se tornar o centro da nossa percepção, da nossa comunhão, do nosso serviço. Nada pode tomar o lugar do Senhor, nada pode girar como centro de gravidade sobre nossas vidas, de jeito nenhum. Mas isso aí aconteceu. O inimigo sempre quis tomar o lugar do Senhor. Como ele não conseguiu, o que ele fez? Pegou algumas coisas que Deus deu e levou os cristãos a colocar o seu foco nessas coisas. Eu sou de Paulo. Nós cremos nos dons, vocês não creem. E assim a igreja, de algum lugar, estava esfacelada por colocarem várias preferências em coisas secundárias, ainda que eram coisas de Deus, do lugar do próprio Cristo. Paulo foi obrigado a falar no capítulo 12, por favor, de 1 Coríntios. Versículo 12. Primeiros Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Que passagem maravilhosa! Ele está dizendo que cada um dos cristãos, dos filhos de Deus, quando foram salvos, eles foram batizados para dentro de Cristo. Lembram-se quando Paulo perseguia a igreja? E ele estava ali no caminho de Damasco, indo perseguir os cristãos, e aí ele viu ao meio-dia uma luz mais resplandecente que o sol, e ele caiu por terra e escutou o Senhor falar em aramaico para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele escutou isso, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Dura coisa você dar coice contra os aguilhões. O que aconteceu ali? Paulo está perseguindo pessoas. Paulo está perseguindo os cristãos. Ele acha que são simplesmente pessoas, membros de uma seita, e que Jesus era um impostor. Ele cria em Deus desde o Velho Testamento, mas não teve revelação clara da Trindade, o único Deus subsistindo em três pessoas. Para ele, Jesus era um impostor, um defunto. E os cristãos eram uma seita. Seus olhos se abriram. E agora o Senhor está revelando para eles, para Paulo: eu sou Jesus a quem você persegue. Em outras palavras, ele teve uma revelação dupla. Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Deus que se fez carne, o Deus que habitou entre nós. Parece que faz uma leitura agora na teologia, na doutrina de Paulo, e tudo que ele viu, leu e aprendeu do Velho Testamento, aos pés do seu mestre Gamaliel, ele agora passa a ver uma interpretação do Espírito Santo, que tudo aquilo se cumpriu em Cristo.
quando ele diz: quem és tu, Senhor? A palavra Senhor ali é Kyrios, é Senhor soberano, absoluto, que rege o universo. Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Agora ele está vendo essa visão dupla. Por um lado ele é Deus e homem, porque ele se fez carne, mas ele agora, quando ressuscitou, ele ressuscitou. O Espírito Santo foi derramado. E todos esses cristãos que eu estou perseguindo não são só pessoas miseráveis e coitados, pobres. Eles são membros de Cristo. Quando eu persigo eles, eu estou perseguindo o próprio Senhor. A igreja é uma só. E a igreja foi introduzida, todos nós, para dentro de Cristo. Agora Paulo está escrevendo, está descrevendo o que ele viu no caminho de Damasco. Ele está dizendo nesse capítulo 12, verso 12, que assim como você tem seu corpo, ele é formado por muitos membros, seu corpo humano. E apesar de serem tantos, constitui um corpo só. Ora, se alguém te traz um copo de água e você perguntar quem deu esse copo de água, você nunca vai ouvir a mão dizendo: fui eu que dei o copo de água. Não, foi a pessoa plena que te deu o copo de água. A cabeça pensou, o corpo interagiu, a mão foi aquele instrumento, porque os olhos viram, os pés veio trazendo, é o corpo. A mão não pode se envaidecer por causa disso. Então Paulo está dizendo: gente, assim como vocês têm um corpo cheio de membros, mas nenhum membro subsiste em si mesmo, em detrimento ou separado dos outros. Todos os membros têm que estar ligados, constituindo um corpo só. Ele não diz, embora a nossa versão em português diz assim também com respeito a Cristo. Não, não é assim que está no texto original. Assim também é Cristo. Ele também não está dizendo que assim também é a igreja. Ele está dizendo que assim também é Cristo. Quer dizer que Cristo tem esses dois aspectos. Vamos tentar colocar no lugar. 1 Timóteo 2, versículo 3, diz que isso é bom e agradável a Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele vai dizer que é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Alguém lembra o restante do texto? Jesus Cristo, homem. Esse é um aspecto do Senhor. Ele é 100% Deus, 100% homem, glorificado à direita do Pai. Agora, quando chega no capítulo 12, verso 12 de 1 Coríntios, ele vai dizer: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo. Agora, esse é o Cristo que poderíamos usar essa terminologia só para entender o Cristo místico, no sentido de que, embora ele seja um só, Deus e homem, uma só pessoa, o seu Espírito foi derramado com o Espírito Santo, e quando ele veio habitar em nós, todos nós somos batizados para dentro de Cristo, de maneira que a cabeça está nos céus, seu corpo está aqui na terra. E quando nós nos movemos como igreja em obediência ao Espírito Santo, é o corpo de Cristo que está se movendo. Nós somos o corpo de Cristo. Por isso que ele vai falar aos Efésios: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Aos Efésios ele também vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude de Cristo, ou a extensão de Cristo. Lembram do que aconteceu com Adão? Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma ajudadora que lhe seja idônea. Todos os animais ele criou do pó da terra, e o homem também. Mas de onde veio Eva? Ele enviou um profundo sono a Eva, e o que ele fez? Do seu lado, tirou sua costela e fez a Eva, de maneira que Eva não veio do pó da terra. Eva é a extensão de Adão. Tá certo? Na cruz também, Jesus, cumprindo essa simbologia de Adão, ele morreu. Assim como Adão dormiu, mas Jesus morreu. E assim como o Senhor tirou a Eva da sua costela,
Quando Jesus está na cruz, um soldado fez o que na costela de Jesus? Furou com uma lança. E o que saiu dele? Sangue e água. Nós somos redimidos pelo sangue, comprados para Deus pelo sangue, e a água fala da vida de Jesus, da água da vida da palavra e também do Espírito Santo. Então, assim como Eva veio da costela de Adão, a igreja nasceu a partir da costela de Cristo, ou dessa obra do Calvário, de maneira que a igreja é o corpo de Cristo, ou a esposa de Jesus, a esposa de Cristo, assim como Eva era a esposa de Adão. Era só uma simbologia. Paulo está dizendo, gente, vocês não leram lá no livro de Gênesis? Deixará o homem, seu pai, sua mãe, iniciar sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isso é só uma simbologia, embora fosse histórico e verdadeiro. Mas aquele Adão, disse Paulo em Romanos 5, era uma figura de Cristo. Está escrito. Então vocês não podem pensar que são uma igreja sem Cristo, ou que são uma igreja excluindo os outros. Ele vai dizer aos Efésios 5, ninguém jamais viu alguém maltratar a sua própria carne. Você nunca pegou um martelo de propósito e ficou ali batendo o seu dedo ou cortando a sua mão com a faca. Às vezes nos cortamos e nos ferimos acidentalmente. Mas ele está dizendo que se a gente tiver problema, se nos dividirmos, se desprezarmos aos outros ou competirmos com os outros, nós estaremos nos autoflagelando, mutilando, gerando dano ao nosso próprio corpo, porque nós somos um só corpo como o corpo de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que o corpo de Cristo, a igreja, não está dividida. Mesmo que os coríntios se dividiram, é a carne que está se dividindo. Mas não é o Cristo vivo que habita em você, em mim e em nós. A igreja não está dividida. Mas os homens se dividem. Cada vez que tem uma divisão e se constitui uma outra assembleia de irmãos e se coloca uma placa, você pode botar o nome que você quiser. Mas aquilo ali é o ego do homem sendo escancarado lá fora. Igreja, na verdade isso é mentira. Isso é uma heresia. A igreja não é isso. Podemos chamar isso aqui de igreja, de templo do Senhor, de casa de Deus, mas é só nós estamos delirando. Biblicamente não é verdade. Se formos seguir o que a Bíblia diz, a igreja é o corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte. Somos membros do corpo de Cristo. Podemos ter um local de reunião tão precioso como esse, graças a Deus tem um ar-condicionado. Oh, maravilha! Estava quase crendo em purgatório, viu? Depois cheguei em Rondônia. Lugar quente, viu? Ainda bem que o coração dos irmãos são muito aquecido pelo amor do Senhor. Mas, irmãos, os irmãos de Corinto estavam se perdendo nessas coisas. E, infelizmente, hoje a igreja, parece que nós estamos vivendo a igreja de Corinto. Então, Paulo está dizendo, gente, nós fomos chamados para algo muito, muito superior a tudo isso. Lembra do primeiro versículo que lemos? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi para isso que nós somos chamados. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos salvos e imergidos ou batizados para dentro dessa comunhão. No passado, a comunhão era apenas a comunhão do Pai com o Filho e o Espírito Santo. Era uma comunhão exclusiva deles três, em amor, em santidade pura. Mas Deus quis nos salvar e multiplicar ou expandir essa comunhão da Trindade. Agora somos salvos, purificados. Pedro vai dizer que agora temos a natureza de Deus. Não fazemos parte da sua deidade ou da sua pessoa, mas recebemos a vida dele para podermos viver uma vida que agrada a Deus. E assim como o Pai ama o Filho, faz tudo pelo Filho, e o Filho ama o Pai. Ama de tal maneira que ele veio voluntariamente, obedeceu. Ele não teve por usurpação de ser igual a Deus.
Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele abriu mão dos seus privilégios como Deus e ele se fez homem, assumiu a nossa natureza. Olha que de maneira de despojamento, ele é eterno, agora se fez homem. Ele vivia na eternidade sem princípio nem fim, agora entrou em nossa história. Ele passa a ter dias, ele não tinha dias. Ele passa a ser contado entre os homens. Ele viveu em nossa limitação humana, embora sem pecado. Agora ele se submete ao sofrimento, ao trabalho humano, à educação humana, a todo tipo de humilhação. Tudo isso ele fez porque ele obedeceu o Pai por amor. E ele veio para cumprir esse plano eterno. Ele morre na cruz. Você imagina o Criador Todo-Poderoso, com um sopro, um piscar de olhos, poderia destruir o universo e todos aqueles homens. Ele não abriu a sua boca, mas foi ao matadouro como ovelha muda. Falaram para ele: se você é Deus ou filho de Deus, desça da cruz, salva a ti mesmo e a nós. Isso é o homem, isso é o diabo. Salva a si mesmo, viva para você, seja feliz, fuja do sofrimento. Mas ele não veio para isso. Ele podia se salvar, mas não quis. Ele se humilhou e ele veio e tomou o nosso lugar. Agora ele morre como homem, ele ressuscita como homem. E quando ele chega à glória, ascendido ao Pai, derrama o Espírito Santo. Agora todos que são salvos pela pregação do Evangelho, são purificados, nascem de novo. E agora Paulo vai dizer que nós temos o Espírito de Cristo. Agora aquele Espírito de santidade, de obediência, de quebrantamento, de cordeiro, de amor, de filho obediente, ele habita em você e em mim. Agora Jesus foi multiplicado em nós pelo Espírito Santo. De maneira que quando Deus olha, ele vê o seu filho, mas ele vê o seu filho agora multiplicado. Porque agora nós habitamos dentro dele. E ele habita dentro de nós. Como disse Paulo, de maneira que agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesse corpo de carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e por mim mesmo se entregou. Agora temos a vida de Cristo em nós. Então Paulo está dizendo, nós fomos batizados. Isso é a igreja. Isso é o corpo de Cristo. E ele seguindo dizendo, 1 Coríntios 12, chegamos no verso 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, está vendo? Hoje as pessoas lutam pelo batismo do Espírito Santo. Você já foi batizado no Espírito Santo? Você fala língua estranha? As pessoas estão pregando um batismo individual para o empoderamento de um indivíduo. Mas esse texto está dizendo que nós somos batizados por um Espírito, ou pelo Espírito Santo, mas o Espírito é do corpo de Cristo, ou da Trindade. Não é o batismo para promover um homem, ou um serviço, ou um dom, ou um ministério individual. Mas é um batismo que, no lugar de batizar você individualmente, ele batiza você para dentro do corpo de Cristo. Assim como alguém que creu é batizado nas águas, literalmente do rio, nós somos batizados nas águas da comunhão da Trindade, do rio que nasce e flui do trono de Deus. Fomos batizados para dentro de Cristo. De maneira que não é um batismo para ungir você individualmente, mas é um batismo para dentro do ungido, porque a palavra Cristo significa ungido. Ele é ungido, é Ele que tem a unção. Lembra do Salmo 133, que alguém orou aqui? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos habitem juntos. E aí vai dizer que é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão. O óleo é o Espírito Santo, é uma representação, um símbolo. E Arão, no livro de Hebreus, é Cristo.
e vai passando pela sua barba. A barba na Bíblia representa autoridade, quer dizer que Cristo constituiu ministérios na sua casa. E desce em todas as suas vestes até chegar à orla, as partes mais baixas das suas vestes. Quer dizer que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, e agora todos nós fomos batizados pelo Espírito Santo para dentro desse corpo, e a unção que é da cabeça está fluindo por todos nós também. Graças a Deus por isso. Ninguém pode ter essa vaidade de achar ele é o ungido do Senhor, eu sou o ungido. Não, ele, o Senhor, é o ungido. Enquanto nós estivermos debaixo da autoridade do ungido, em obediência, a unção que é da cabeça está sobre nós. Mas no dia que alguém achar que é alguma coisa, ele perde a unção. Lembra que quando o Espírito Santo veio sobre Cristo, sobre Jesus Cristo, no batismo lá no Jordão com João Batista, ele veio em forma de pomba. Aquela pureza, humildade. Se você se agitar pelo orgulho, a pomba vai embora. Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Paulo está falando mais ou menos essas coisas para os irmãos. Nós somos batizados para dentro de Cristo, por um só Espírito. Olha, quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito no corpo de Cristo, não fora dele. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Não queira fazer com que todas as pessoas sejam iguais, todos os membros sejam iguais. Se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo conforme ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ora, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Para que não haja divisão no corpo. Para que não haja divisão no corpo. Mas que os membros cooperem, cuidem, apoiem com igual cuidado em favor de uns para com os outros. Por que existem divisões no corpo? Porque uns acham que porque os outros são diferentes, não precisamos deles. Ou porque não tem esse serviço, eu quero ter outro serviço, e se não me der, eu vou romper e vou ter aquele serviço. Irmãos e irmãs, todos os membros no seu corpo são necessários. E que interessante, nós temos membros do nosso corpo que nem temos consciência que eles existem. Há nomes estranhos de membros em funções dentro do nosso corpo, só descobrimos quando vamos no médico. E depois você tem que pesquisar lá o que ele disse, que você nem ouviu falar daquilo. Você nem sabe o que é. Por exemplo, quando é que você lembra que tem aquele dente lá atrás? Quando ele está doendo. Quando você lembra do seu ouvido? Quando ele está doendo. Estou falando de membros que você sabe que existe, mas quase sempre você não tem, ele não está chamando atenção. O que eu quero dizer? Que nós lembramos de um membro do corpo quando ele está doente. E significa que na igreja, cada membro que começa a chamar atenção para si, significa que ele está doente. Vocês não estão me dando atenção. Vocês não estão me visitando.
Eu acho que você é, eu acho que, sabe? Fulano fez, eu posso fazer também. Aquela pessoa está pregando demais. Nossa, aquele louvor não está muito bom. Ele toca bem, mas se fosse eu, com certeza, um pouquinho melhor. Muita gente cheia de mimimi são os membros doentes que estão chamando a atenção para si. A pessoa que está saudável, ou o membro que está saudável, sua função é prover vida, nutriente, fluir sangue e serviço no corpo e não chamar atenção para si. Por isso que Paulo está dizendo, para que não haja divisão no corpo de Cristo. Não haja divisão no corpo de Cristo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu. E Paulo vai dizer aos filipenses, ninguém pense de si, ele vai falar aos filipenses e aos romanos, mais do que convém, ele fala aos romanos 12, pense com moderação, porque a nossa tendência é achar que a gente é mais do que de fato nós somos. E aos Filipenses 2 ele vai dizer que deve haver em nós o mesmo espírito, o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. E ele diz que temos que preferir uns aos outros em honra. Não atente cada um propriamente ao que é seu, mas para o que é do outro. Considere o outro superior a si mesmo. Isso é sinal de maturidade, de saúde. E aqui ele está dizendo, para que não haja, versículo 25, divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. A sua missão é cooperar com o outro. Não querer que os outros cooperem com você, é servir o outro. Com igual cuidado, não tem que ter acepção de pessoa, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele, porque quando um é honrado, todo o corpo está sendo honrado, e quando um membro sofre, todo o corpo está sofrendo. Como é difícil, né, você querer dormir quando você tem uma dor, seja de ouvido, ou um espinho que entrou no pé, seja qualquer coisa. Todo o corpo sofre, é isso que Paulo está dizendo. Não tem esse negócio, não, é problema dele, não é problema meu. Nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo, temos que chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram e cuidar uns dos outros. Ora, vocês são o corpo de Cristo, está vendo? De novo. E individualmente somos membros desse corpo. Agora está dizendo que nós somos membros do corpo e Deus ligou cada um de nós, especialmente uns com os outros. O problema é que nós muitas das vezes queremos escolher quais são os membros que nós queremos estar ligados. E quase sempre Deus vai ligar você com aqueles que você não quer. Porque Ele não quer mimar o seu egoísmo. Ele quer que o corpo seja um ambiente de quebrantamento, de transformação, de purificação, de comunhão, de serviço. Por exemplo, se o grão de trigo cai em terra e não morre, o que acontece com ele? Por isso que tem muito irmão sozinho na igreja. Ele está congregando, mas ele é um membro isolado no meio da multidão. E ele acha que ninguém é espiritual. Ninguém tem algo para dar para ele. Eu tenho um problema, eu vou abrir para quem? Não tem ninguém para eu pedir ajuda. Isso é um ego terrível. Olha, quando Jesus estava sofrendo a agonia antes da cruz, ele foi ao Getsêmani. E ele chamou 3 discípulos para chorar e orar com ele. Pedro, Tiago e João. E você acha que você é melhor do que Jesus? Ele quis companheiros de oração, de dor. E ele sabia que Pedro era atrapalhado, João também era e Tiago também. Mas foram aqueles membros que o Pai deu para serem cooperadores dele. Não espere que Deus vai colocar pessoas perfeitas do seu lado. Não vai acontecer isso. Nós estamos em obra. Todo mundo deveria, às vezes, usar uma camiseta escrito "estamos em obra", né? Mas é o Pai e é a cabeça que coloca as pessoas do seu lado. Mas nós queremos escolher as pessoas por afinidade. Que elas têm preferências e gostos em coisas que nós gostamos. Mas isso não é o corpo de Cristo. É como casamento, né? Ontem eu falava, às vezes achamos que casamos com a pessoa errada.
Será que eu deveria ter esperado um pouco mais? Porque não é possível que ela ir para a direita, ela quer ir para a esquerda. Eu falo, fecha o creme dental, a pasta de dente. Chego no banheiro, está aberto o creme dental. Meu Deus, já passou 10 anos, a mulher não fecha o creme dental. Ou o homem não fecha. Gente, é uma coisinha só. E a gente não consegue pensar a mesma coisa. Se a mulher tirar uma coisinha do lugar, o marido perdeu ali. Não sabe onde é que está. Está perdido dentro de casa, só não perde a cabeça porque está agarrado, né? Deus junta as pessoas diferentes. A mulher fala cerca de 20 a 25 mil palavras por dia. O homem quase não fala. Aí trabalhou o dia inteiro, já falou tudo que tinha que falar. Aí chega em casa, como é que foi seu dia, marido? Ela ainda tem 15 mil palavras para falar. Como é que foi seu dia? Tudo bem. Mas o que aconteceu? Imagine, um homem viaja. O fulano passou lá, passei. Aquela irmã, teve neném? Teve. Foi menino ou menina? Ah, você já quer saber demais. Aí não dá. Mas vai supor que ele é bem... Foi menino. Parto normal ou cesárea? Quantos quilos? Já recebeu alta? E a criança saudável? O cara entra do banheiro, larga a mulher falando sozinha. Nós somos diferentes. E Deus juntou pessoas diferentes. Às vezes o homem finge até que está dormindo, né? Mas isso aí não pode não, viu? Assim é o corpo de Cristo, irmãos. E no lugar da gente querer pessoas que sejam igualzinho ao que a gente pensa, Deus coloca pessoas diferentes para poder haver complementação. Complementação. Ninguém é suficiente em si mesmo. Comunhão, quebrantamento, oração, serviço. Precisamos ser cobertos por Cristo através de uns para com os outros. Agora é duro quando a pessoa só vê a fraqueza do outro e não vê as virtudes que ele tem em Cristo. O casamento é assim também. Eu sou submissa ao Senhor, mas você submete ao seu cônjuge, a esposa submete ao marido? Ou o marido quer honrar Cristo, mas você honra Cristo honrando a esposa? E aí nós temos essas crises conjugais porque ignoramos o mistério de Cristo no casamento. Mas esse é um assunto para outro dia ou para outro momento. Oh, amados irmãos, ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Agora olha o que ele vai falar. A uns, Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, os que têm dom de curar. Depois, os dons de ajudar ou de administrar ou falar em outras variedades de línguas. O que ele quer dizer primeiramente apóstolo, segundo lugar, terceiro lugar? Então tem uma hierarquia institucional? Temos uma hierarquia posicional? Não temos na igreja, não. Em relação à salvação e à vida, todo mundo é igual. Tudo era pecador destinado ao lago de fogo. Às vezes cantamos assim, que eu quero de volta o que é meu. Nós não sabemos o que estamos cantando. Sabe o que era seu? O inferno. Você não merecia nada. Ele tomou o seu lugar. Nós estamos reclamando de quê? Nós somos salvos pela graça de Cristo, por meio da sua morte no Calvário. Mesmo sangue derramou por Paulo, derramou por mim e por todos nós. Mas em relação ao serviço, Deus distribuiu dons e ministérios. E entre os dons e ministérios, ele diz que existe aqueles que vêm primeiro. Não porque ele é superior, mas porque o seu serviço, a sua função, ela é primeira. Primeiramente apóstolos, por quê? Porque eles são enviados. Eles lançam o fundamento. Eles têm a visão da planta da casa de Deus. Depois temos os profetas, homens da palavra. O mistério que esteve oculto desde os tempos eternos, Deus revelou aos seus santos apóstolos e profetas. Depois temos os mestres que explicam a palavra de Deus. Depois vem os outros dons. Por que ele está falando isso? Por que ele está falando isso aos coríntios? Porque os coríntios colocaram os dons espirituais e outros serviços no lugar do ministério da palavra. E anularam aqueles que tinham o ministério da palavra.
e agora entrou uma desordem na igreja. Seria como uma locomotiva que saiu dos trilhos da palavra de Deus. Por isso que Paulo está falando dessas coisas. De que deve haver ordem na igreja e discernirmos quais são os serviços que devem ter prioridade na casa do Senhor. E aí vem o ministério da palavra. Está claro isso, irmãos? E ele segue dizendo, versículo 29, será que todos são apóstolos? O que vocês acham? Não, evidentemente que não. Será que todos são profetas? Não. Será que todos são mestres? Não. São todos operadores de milagres? Também não. Tem todos dons de curar? Não. Todos falam em língua? Também não, segundo o contexto. Tem todos dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, que é o amor, que mantém o vínculo da comunhão e da paz e nos elimina da possibilidade de divisões. Então ele termina a sua segunda carta falando da comunhão do Espírito Santo, que eles haviam perdido, estavam perdendo. Fomos chamados à comunhão do Filho de Deus, e ele corrige esses irmãos a voltarem a esse princípio do seu chamamento. E não brigar como criança por causa das suas preferências pessoais, em detrimento de uns para com os outros. Não preciso desses dons ou daquele serviço. Não, nós precisamos de todos os dons, de todos os serviços, de toda a palavra, de todo o ministério, de tudo que Ele deu. Precisamos crer na unidade com diversidade. Deus gosta da diversidade. A gente gosta de unidade com uniformidade, quer que todo mundo seja igualzinho, quer converter todo mundo igual um ao outro, mas Deus não é assim. Ele gosta de diversidade. Paulo fala da palavra da sabedoria, Paulo fala da palavra da ciência, são dons diferentes. Paulo fala que existe a palavra da fé, existe a palavra de Cristo, existe a palavra da vida, existe a palavra da verdade. Pedro diz que existe a palavra profética, que é a mesma palavra, mas com ênfases diferentes. Quando você olha o Apocalipse capítulo 4, você vê o Senhor assentado no trono, e você vê os querubins, os 4 seres viventes ao redor do trono. Aí você vê um arco-íris cheio de cores diferentes ao redor do trono, e você vê que esses 4 seres viventes estão cheios de olhos por dentro e por fora, representando diversidade de dons, ministérios, funções, discernimento. Você vê que o Espírito está ali como 7 lâmpadas ou 7 Espíritos que saem do trono de Deus. Você vê que o Espírito de Deus, ele é mencionado em Isaías como Espírito do conselho, o Espírito de sabedoria, e ele vai falando desses adjetivos do mesmo Espírito. Ele é o Espírito Santo, mas ele ora se manifesta como pomba, ora como água, ora como fogo, e de uma variedade infinita. E você tem todos esses relâmpagos e trovões no livro de Apocalipse, tudo ali no trono do Senhor. Porque Deus gosta de diversidade, mas Ele é um Deus de ordem e decência. Tudo equilibrado, e só o Espírito Santo pode fazer isso. A nós cabe nos humilharmos, depender do Senhor, e pedir que o Espírito Santo, como diz esse texto do capítulo 12, coordene todas as coisas. Aí sim, nós estamos vivendo na comunhão do Espírito Santo. Não é o homem, é o Espírito Santo que coordena. Mas o Espírito usa homens. E ele levanta uma liderança na igreja, mas essa liderança não é individual, essa liderança é plural. Porque embora o presbitério seja um, mas ele é formado por irmãos que têm ministérios diferentes, para que haja equilíbrio entre pastores, evangelistas, profetas e mestres. Devemos orar para que isso seja uma realidade. E mesmo que não haja isso na nossa localidade, possamos ter comunhão com localidades próximas, para a gente ter complementação e os membros e dons diferentes possamos nos ajudar uns aos outros. Porque a igreja é local, mas ela não é autônoma no sentido de excluir os outros irmãos. Ela é local no sentido administrativo, mas no sentido de comunhão ela não tem limite.
O limite chega até onde chega o Espírito Santo. Não é uma assembleia exclusivista. A igreja na cidade ou na localidade, ela é uma representatividade da igreja na sua totalidade. E os membros do corpo, eles podem transitar em qualquer lugar, desde que a cabeça coordene, tenha comunhão, se sujeite uns aos outros e cooperemos uns com os outros, cada um respeitando o seu limite, a sua esfera de ação. Então, amados, nós fomos chamados à comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a cabeça, somos membros. Deus tem um propósito glorioso no seu Filho, nós somos chamados para cooperar. E você tem uma porção nisso, ou algumas porções como Ele quiser. E isso envolve toda a nossa vida, todo o nosso ser, inclusive os nossos bens, nossa saúde, nosso casamento, nossos filhos, tudo, dele, por Ele, para Ele. Devemos orar, Senhor. Nada para mim, tudo para Ti. Eu não sei fazer nada. Nós não sabemos. Mas Ele, que é a cabeça, quer nos coordenar e Ele quer encontrar esse corpo maduro para que essa comunhão do Pai com o Filho e o Espírito Santo possa se manifestar em cada lugar e ser cada vez mais viva, real e crescente. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, e que bom que hoje podemos estar juntos, irmãos de várias localidades, porque isso é uma expressão de que, embora sendo muitos, somos um só corpo, e isso é a comunhão do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor, que o Senhor nos dê graça.